Olá pessoal, como todas as semanas vou fazer as minhas previsões analisando as configurações planetárias para a semana do dia 6 ao dia 12 de fevereiro de 2022. Gente, o tempo voa, já passou o primeiro mês desse ano. Enfim, que venha logo esse alívio, essa liberdade, que a gente consiga espantar rapidamente esse monstro, né, que nos modificou a vida. Acho que esse é o desejo de todos. Vamos conversar, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, né, às vezes eu vou numa loja, falo que eu sou astróloga, e quando que vai acabar o Covid? Gente, é muito difícil saber, mas vocês sabem que cada período da vida, né? Período que eu estou falando, ciclo de vida, tem os seus desafios, e esse é o nosso desafio, né? Então, nosso desafio é esse tipo de guerra. No entanto, tem aí essas guerras também que os seres humanos continuam fazendo para defender os seus próprios territórios ou para conquistar o território do outro, né? Que isso faz parte do ser humano. O ser humano é ambicioso, ele não se contenta com aquilo que tem, ele quer o poder, ele quer controle, né? Isso, o controle é uma coisa plutoniana, né? E nós estamos com o Plutão no finalzinho de Capricórnio, já influenciando dos primeiros graus de Aquário, e Aquário tem relação com a sociedade. Então, a gente vê de um lado o desejo de liberdade das pessoas e do outro lado o poder, o controle, a necessidade de manter as coisas sob controle. Nesse período especialmente, né, que nós temos o Mercúrio, que é o planeta da comunicação, da comunicação, é o planeta do intelecto, é o planeta do conhecimento básico, é o planeta que faz com que a gente tenha relações com os outros, mas tem a relação com a fala também, com aquilo que a gente escreve. Então eu vejo as pessoas bastante duras, bastante dominadoras em relação às coisas que elas mesmas pensam. Na realidade, isso tem uma relação com esse planeta Plutão, né? E eu acho que nós temos mesmo esse desafio pela frente. Quanto nós desejamos a liberdade ou quanto nós queremos lutar pela nossa liberdade de ação e o quanto será permitido. Porque é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Mas tem que haver respeito mútuo, né? Porque também, se não houver respeito mútuo, as coisas nos relacionamentos não funcionam. E não estou falando somente de relacionamentos sociais, mas também de relacionamentos afetivos e amorosos, e nós sabemos disso. Uma coisa muito legal que aconteceu com o fim da retrogradação de Mercúrio, planetinha mais rápido do nosso sistema solar, e também de Vênus, né? O fim da retrogradação fez com que nenhum planeta está retrógrado no céu, ou seja, parece que tiraram o freio de mão. Então, ok, isso vai nos ajudar se a gente estiver prontos para arregaçar manga, se a gente tiver algum projeto, né? Uma outra coisa que nesses dias nós tivemos Saturno em conjunção exata com o Sol. Estamos com Saturno passando em alinhamento ao Sol. Isso sempre partindo da ideia do nosso ponto de vista aqui da Terra, né? Se a gente olhasse de um outro ponto do espaço, isso não aconteceria. É um fenômeno que acontece no céu, de alinhamento. E esses alinhamentos, como outros, quando acontecem, às vezes até de vários planetas, eles servem, às vezes, para abrir o nosso conhecimento em relação àquela energia que nos é proporcionada ou que nos é disponibilizada por esse planeta, no caso Saturno. Estão quase no meio do signo de Aquário, né? Saturno ele passa 2 anos e meio em cada signo, e como o Sol entrou ali no dia 19 de janeiro, então ele
acabou se alinhando, né? O nosso planeta, o nosso planetinha Terra, se alinhou com o planeta Saturno e o Sol passando ali na frente. O que eu poderia falar sobre isso? Quer dizer, na frente não, né? Porque o Sol está atrás, quem passa na frente é o Saturno. Mas o Sol está passando, né? Saturno está aqui, o Solzinho que passa a cada 30 dias, ele está num signo astrológico. Lembre-se também que signos astrológicos não correspondem ao tamanho da constelação, né? Então, muitas vezes nós vemos essa diferença na hora de conversar. As pessoas não podem confundir essas duas coisas, constelações e signos astrológicos. Eu, quando falo de Saturno, eu falo, para mim, a palavra-chave é responsabilidade. Porque a gente chama de Saturno o Senhor do Tempo, o Senhor do Karma. Então, quando você fala de Senhor do Tempo, o que você pensa? Você pensa assim, ele vai me dizer, tenha paciência, tudo passa, aquilo que está acontecendo hoje pode não estar acontecendo amanhã, as coisas mudam, né? Então, ele te pede para olhar para o tempo, né? Quando a gente olha para trás, bom, a gente costuma falar, eu era feliz e não sabia. Mas, na realidade, porque nós, seres humanos, somos muito ansiosos e sempre buscamos conhecer o que virá amanhã. Não é uma coisa que um animal, por exemplo, se preocupa. Ele se preocupa em sustentar o seu corpo físico, porque essa é a prioridade. Também em buscar conforto, carinho, né, o afeto, assim, o acasalamento, que isso faz parte com o ser aqui. Então, aí eu falo, o ser humano é o único que, a partir do momento que ele foi colher a maçã na árvore do conhecimento, que é a árvore da vida, que é a árvore da Kabbalah, o Criador falou muito bem, agora já que você assumiu a responsabilidade, né? Agora você faz as coisas e você vai ter que assumir a responsabilidade. Por quê? Porque ele quis saber. Ele estava feliz igualzinho a um animalzinho, né? Segundo os contos da Bíblia, né? Eles falam assim, vivia no Jardim do Éden, estava todo feliz, Deus até colocou uma companheira, e aí, nessas coisas todas, eles viviam como animais, eles não tinham ainda o conhecimento, a consciência. Essa consciência só o ser humano ganhou. Mas por ter ganho isso, ele ganhou também a responsabilidade na hora de decidir sobre a sua vida, sobre o que a gente chama de livre-arbítrio, que é bastante limitado, tá? Eu sempre vejo isso. Fazer bem feito o que nós somos pedidos ou somos obrigados a fazer. Bom, então vamos falar um pouquinho dessa responsabilidade, né? Que responsabilidade você assume na sua vida? Atualmente temos responsabilidade muito forte sobre o meio social e o sustento, ou seja, as pessoas que não conseguem se sustentar, né? Dignamente, né? Muita pobreza, que aumentou sim, teve toda aquela mortandade. E uma outra coisa que a gente vê no céu é o Júpiter, que está avançando para o signo de Peixes, alcançará aos poucos o planeta Netuno, que já está no seu domicílio. Não esquecendo que Júpiter, ele é o antigo regente de Peixes. Continua sendo o regente dele, por exemplo, na astrologia tradicional e na cabalística, porque não são considerados os planetas Urano, Netuno e Plutão, que são planetas transpessoais, modernos, que o ser humano não consegue enxergar a olho nu. Já é difícil ver Saturno, né? Precisa de um céu muito limpo, numa noite muito especial, especialmente quando a elíptica de Saturno está mais perto da Terra. Então eu vejo esse Saturno, a necessidade, o Júpiter falando, o Saturno fala de responsabilidade e o Júpiter fala de oportunidade, de fé.
Fé, eu falo fé na prosperidade, fé na divina providência. Vocês vão achar que sou muito pisciana. Eu vou fazer aniversário daqui a pouco, sou pisciana. Mas eu tenho ascendente aquário, então o lado aquariano da minha personalidade é o lado que me faz olhar para a sociedade como um todo, mas não só de uma forma mística ou esotérica. Não, eu olho para o ser humano que sofre, ou para o ser humano que tem falta de coisas, né? Coisas básicas de sobrevivência. A gente precisa valorizar o ser humano, né? Mais do que realmente ficar acumulando riquezas. E, infelizmente, nossa sociedade, especialmente nossa sociedade ocidental, ela é muito calcada sobre termos coisas para mostrar que nós podemos. Aí, mostrar poder, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode começar a analisar com essa configuração astrológica. Estaremos falando nesses próximos dias também de, por exemplo, como você lida com o seu dinheiro, né? Então, quem pode, por exemplo, abrir um negócio para dar trabalho para alguém, investir para dar sustento para alguma coisa. E, por outro lado, eu acho que o Júpiter em Peixes está trazendo para nós a necessidade, por exemplo, de nos envolver com ONGs, né, aquelas associações sem fins lucrativos que ajudam os outros seres humanos a viverem melhor, tanto através de conhecimento, ensinar aquilo que você pode fazer. No meu site, né, no astrocírios.com.br, eu costumo publicar o meu horóscopo, que está também no portal de autoconhecimento Somos Todos Um. Essa semana nós já estamos vendo o primeiro filetinho da Lua que está crescendo. A Lua crescente, ela acontece no dia 8 de fevereiro, no signo de Touro, às 10h50. E lá no signo de Touro ele vai encontrar Urano. Então talvez você tenha vontade, que venha a necessidade de comprar alguma coisa, mudar um investimento que você tem, uma poupançazinha. Em vez de deixar na poupança, por que eu não faço isso com esse dinheirinho? Comprar, abrir um negócio. Eu acho que nós estamos no momento certo para isso, tá? Essa semana nós temos, então, a Lua em Touro, sem aspectos, no dia 6, a Lua em Gêmeos no dia 9, sem aspectos, e no dia 11 em Câncer. Então, nesses dias, não façam, por exemplo, cirurgias ou atividades, coisas que sejam relativos ao signo onde a Lua está. Uma outra coisa, né, quando claro, o Sol, Saturno estão em quadratura com Urano, é uma quadratura que está quase terminando, né, porque os planetas tinham feito essa quadratura, se afastaram, voltaram, e agora cada um vai para o seu lado, até porque Urano é mais lento, Saturno é mais rápido, então ele se afastam. Mas o alinhamento, quando a gente teve essa conjunção, começou ano passado, nós tivemos muito a necessidade de reconstruir o tecido social. Tem uma forma também nova de comprar, né? Aumentando muito a compra para internet, as coisas. Hoje em dia a gente olha para a rua que vê aquelas caminhonetinhas amarelas do Mercado Livre, só entregando coisa. Então a gente se habituou a uma outra forma de compras, né? Mas às vezes a gente continua comprando sob impulso, então nós temos que prestar atenção, porque o Saturno está falando isso, né? Não estamos livres da pandemia. Eu acho que, inclusive, quando o Júpiter entrou em Peixe, nós tivemos essa explosão do Ômicron, né? Foi em dezembro, janeiro. Mas eu tenho a impressão que, como o próprio Júpiter vai passar rapidinho, ele vai nos dar também a capacidade de encontrar os remédios para isso. Vai chegar a pílula dos primeiros dias, né? Tem pílula já, a Pfizer e uma outra farmacêutica. São os que estão ganhando, ficando ricos, né, com essa história. Quem vende as máscaras, quem vende os remédios anti-Covid são os que ganharam mais dinheiro com isso, né? Aumento das chuvas também tem um pouco de relação com esse Júpiter em Peixes, não esquecendo que Júpiter também
relativo ao Régio Mar, mas ele era o senhor das tempestades, o senhor dos raios, aquelas coisas, nuvens negras, e vem aquela tempestade, e você está com medo, e especialmente no mar. Então, se vocês lembram, né, quando começou agora o período de verão, começou aquela coisa, todo mundo no navio, vai não sei o quê, e aí começa contaminações para todo lado, isso é próprio do Júpiter em peixes, né? Mas temos que tomar cuidado também, contaminações pela água e também contaminações com comida, sabe, aqueles rotavírus que dão nos intestinos, porque não esqueçam que peixes, ele tem em oposição o signo de Virgem. Então, esse Júpiter acaba se ficando em oposição à Virgem, né? Então, isso pode causar também probleminhas de intestino. Aumento das chuvas, desastres causados por desmoronamentos. Então, chuvas de um lado aumentadas por Júpiter e por outro lado Saturnão, que está em em Aquário, desmoronam, né? Eu achei uma outra coincidência muito forte, não sei se vocês viram na mídia, daquela criaturinha, aquele bebê de 5 anos, um menininho de 5 anos, que caiu num poço no México. E no México não, desculpem, no Marrocos, e não conseguiu ser salvo, apesar de ter 5 dias escavaram um outro túnel paralelo para depois chegar até essa criatura. E na Itália tinha acontecido isso, eu não sei, quando eu era criança, eu acho que quando eu era adolescente, eu me lembro dessa história, entendeu? De uma história parecida. E isso daí é bem efeito do Mercúrio e do Plutão. Porque o Plutão, que é o planeta que rege o submundo, né? O mundo dos ínferos, né? Ele raptou Perséfone, né? Ele raptou Coré, né? E levou para o fundo do submundo, o lugar onde ele reinava, né? Quando foi dividido, Júpiter falou assim: Netuno, você vai cuidar do mar, Plutão, eu te dou o submundo. Urano ficou lá no céu, né? Porque ele já tinha sido afastado. Na época de Saturno, ele afastando Saturno, Júpiter, quando ele afastou Saturno, exilou Saturno, ele fez Saturno vomitar os filhos que ele tinha engolido, e que eram irmãos de Júpiter. Então, ele compartilhou o universo, o nosso mundo. Bom, então, isso é mitologia. Mas o mito serve para nós como arquétipo, para a gente copiar, para a gente sentir, né? Como a gente pode lidar, né, com essa energia disponível. E como Mercúrio rege as crianças, Gêmeos são crianças no período de aprendizado, quando começam a ir para a escola, quando começam o conhecimento. Infelizmente, ele raptou um bebê, um menininho. Nossa, eu quase chorei ontem quando eu soube que eles não conseguiram salvar essa criança. Mas, enfim, a vida está cheia de coisas e nós temos que talvez nos conformar acreditando que tudo tem realmente um sentido, porque senão a gente vai se desesperar e não vai adiantar nada. Uma coisa que é muito importante nesse período, mobilização social, para que superemos esse momento difícil. Nós temos que iniciar um novo período de prosperidade, mas não baseados no mesmo modelo, mas transformando o modelo. Estamos em períodos de sobreposição de eras. O final da era de peixes, o começo da era de aquário, eles se sobrepõem. Eles se sobrepõem exatamente como quando vai amanhecer, nós primeiro vemos a primeira claridade do sol que está para nascer. Então, nós estamos vendo a claridade da era de aquário que está para nascer. Essa superposição chega a durar mais de 100 anos e nós já estamos nela há muito tempo. Eu poderia dizer quase 20 anos, talvez até mais. Então, até 2000
e 200 mais ou menos, nós temos essa grande modificação, vivendo as duas eras ao mesmo tempo. Uma que está indo embora, mas que está deixando o aprendizado. Se a gente não aprende, a gente não evolui, né? Quando a gente passa de ano numa escola, numa faculdade, a gente traz o conhecimento do ano anterior. Às vezes a gente fica de segunda época e aí a gente acaba tendo um ano mais difícil. Eu acho que essa é uma explicação fácil para a cadeia das reencarnações, tá? E eu vou falar para vocês que eu desejo para vocês uma semana cheia de luz. Levantem a cabeça. Se a coisa não for muito boa, se vocês tiveram perda, não fiquem olhando para trás. Olhem para frente. Tem crianças nascendo todo dia. Elas são vida. Enquanto tiver vida nascendo, tem esperança. Uma boa semana cheia de luz para vocês. Namastê.